Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate. O nosso lema, como vocês sabem, é menos impostos e mais emprego. Esse programa dessa noite é um programa especial. Ele vai retratar o que aconteceu no seminário sobre desoneração da folha de pagamento. E para isso estamos fazendo vários spots onde nós vamos apresentar várias entrevistas entrelaçadas ao longo do programa. Seguimos então ao painel número 2, senhoras e senhores. Convidamos ao palco o professor Fernando Garcia de Freitas, sócio-diretor da Ex Ante Consultoria Econômica. Boa tarde a todos. Uma enorme satisfação estar aqui apresentando esse projeto que, como o Dr. Luiz falou, há anos nós vemos acompanhando e desenvolvendo. Muitos anos atrás, o Luiz, o professor Marcos Sintra trouxeram para mim, para a minha equipe, um desafio que era encontrar uma maneira de retirar da folha de pagamento uma parte desse custo que onera a produção e onera os trabalhadores. Sempre que a gente tributa algum fator de produção, esse fator de produção ele acaba sendo comprometido. E para nós, né, havia a dificuldade de estabelecer qual que é essa base de arrecadação e qual que seriam aí os ganhos, né? As implicações, para bem ou para mal, né? Então, como o Luiz apresentou, né, ele entregou para a gente um problema. Olha, nós temos uma base para financiamento da Previdência, uma base contributiva que é pequena, né? A folha de pagamentos em relação ao PIB, em relação às despesas do regime geral de previdência social, é uma base relativamente pequena. Para financiar os benefícios, nós precisamos tributar essa base com 20%, né, da folha como uma contribuição patrimonial, com uma contribuição dos beneficiários do regime de previdência, com uma contribuição de 8% a 11%, e ainda dentro dessa base a gente tem o salário educação, a gente tem a arrecadação do INCRA. E isso é óbvio. Sobre uma base tributária pequena, as alíquotas são grandes e estão concentradas em quem paga o salário, né? Ou seja, nas atividades que recolhem essa folha de salário, que, como o Luiz mostrou, é fortemente concentrada no setor de serviços, no setor comercial e naquelas atividades intensivas em mão de obra, né? Então, aonde é necessário o trabalho, lá se tributa mais. A ideia, lá no início, muito boa, foi substituir uma base pequena por uma base tributária grande, porque aí a gente reduz a alíquota de contribuição. E, como a gente vai ver, quanto mais a gente ampliar essa base, menor a alíquota necessária para se contribuir. Aqui a gente traz uma proposta que pega uma base que já existiu, que está ainda presente na nossa Constituição e que é possível ser acionada para rapidamente substituir a folha de pagamento por uma outra base que teria a capacidade de arrecadar esse volume e financiar de forma equilibrada e estável a Previdência Social. Ou seja, uma substituição que não mexe na carga tributária, não mexe no déficit público, não mexe na dívida pública. Ela é neutra do ponto de vista fiscal. Então, fomos buscar esse exercício e trazer, né, no próximo slide a gente acompanha essa base aos preços atuais, qual que seria essa possibilidade de financiamento. Se a gente tomar aquela base da antiga CPMF,
que prevaleceu, que arrecadou, com todas as vantagens que teve, a gente conseguiria financiar todos esses recursos a preços de 2019, que é o último ano para o qual a gente tem as contas nacionais consolidadas com o setor fiscal. Então, a gente fez o exercício para o ano de 2019, nós precisaríamos de uma alíquota pequena, não precisaríamos contribuir com 20% sobre a folha, a gente pode pegar 0,70 e poucos por cento das operações de conta corrente e, com isso, né, financiar essa operação. E fizemos esse exercício. Bom, qual que seria o efeito na economia brasileira, nos diferentes setores, da gente passar para essa base? Bom, a base, apesar de ser uma base antiga, ela tem uma grande vantagem. Ela não pega esse momento confuso que foram os anos de 2020 e 2021, com pandemia, com restrição, com lockdown, com uma série de medidas de política que confundiram muito a economia. E aí nos coube fazer essa estimativa, que metodologicamente tem uma sequência que é importante a gente entender para analisar o efeito na economia. O primeiro passo é ver como é que ela muda os custos da economia, né? Quando a gente tira uma base tributária e coloca uma outra base tributária, isso realoca entre pessoas, entre empresas, dentro da sociedade, a forma de financiamento. Então, o primeiro passo foi analisar esse efeito. Segundo, né, como é que isso interfere nos preços da economia, né? Quando você retira custo, os setores competitivos, que usam muita mão de obra, aqui a gente pode falar dos serviços prestados às famílias, como educação, saúde, dentro da indústria, todo o setor de confecção é muito intensivo em mão de obra, dentro da indústria ainda padarias, o comércio, né, basicamente o comércio ainda, né, é uma atividade que ocupa a mão de obra. Construção civil, outro setor intensivo em mão de obra. Quando a gente tira aquele custo da folha de pagamento e põe um pequeno imposto sobre os saques que as empresas fazem nos seus pagamentos, a gente resolve aí um grande problema desses setores, reduz o custo de produção. E é óbvio, os setores que empregam muita mão de obra, na sua imensa maioria, são setores competitivos. Os que eu citei: confecção, padaria, escolas, serviços médicos, todas essas, comércio, todas as atividades são extremamente competitivas. Reduziu o custo, você retira isso no preço e consegue vender mais, ou seja, ter um volume de vendas é muito importante. Essa tabela, que os números são muito pequenos, eu não pretendo que ninguém enxergue esses números, eu vou só citar alguns que são muito importantes. Aqui é só para mostrar que nós passamos todos os setores da economia no nível mais detalhado possível que as estatísticas brasileiras nos trazem, e nós temos setores, por exemplo, como saúde e educação, que tem um impacto de mais de 10% no preço final daquelas atividades. Um médico pode reduzir o preço da sua consulta, o dentista pode reduzir, a escola pode reduzir o custo da matrícula, da mensalidade, e todos os setores da economia, com pequenas exceções, têm uma redução de preço. Mas o mais importante, os que não têm um impacto direto, porque a folha de pagamentos ficou menos onerosa, né, foi desonerada e, portanto, o custo de produção final caiu, mesmo os setores que não têm um efeito muito grande, eles têm um efeito indireto. Por quê? Porque hoje a economia ela tem atividades terceirizadas com uma presença muito grande. Mesmo uma indústria intensiva em capital, que use pouca mão de obra, ela vai contratar serviços de segurança, ela paga fretes, ela paga atividades financeiras, ela paga atividades comerciais. Essas atividades ficando mais baratas, você tem também um custo, de uma economia no custo de produção grande. Então, nós também analisamos todo esse rebatimento nos custos de produção. E depois nós tivemos a oneração. O efeito final é esse efeito que os senhores observam aqui. Nós vamos ter um crescimento muito grande, um impacto positivo sobre a atividade econômica
serviços imobiliários, só com essa mudança, um crescimento líquido de 1% do seu valor adicionado, ou seja, a gente muda o patamar para todo sempre dessas atividades, serviços prestados às famílias e empresas, segurança pública, tecnologia de informação, segurança privada, educação, saúde, esses setores têm um crescimento de PIB grande. Temos um impacto nos serviços privados não financeiros como um todo de 1,7%. Esse impacto em termos de emprego também é muito grande, o que a gente vê no próximo slide, né? Nós estamos falando aí de uma geração de 723 mil postos de trabalho após essa transição. Isso é uma mudança também de patamar. Nós temos que imaginar que hoje a gente tem 50 milhões de empregados com carteira assinada, mais ou menos 100 milhões de pessoas ocupadas. Quando a gente coloca esse imposto, essa mudança, essa substituição tributária, a gente cresce quase que 1% o emprego, ou seja, reduz em 1% a mais a taxa de desemprego, que também vem cedendo nos últimos meses. E, só para finalizar, que meu tempo também já se esgotou, o último slide é só repassar aquilo que o Luigi apresentou para os senhores, né? Nós teríamos um equilíbrio permanente entre a necessidade de financiamento do regime geral de previdência social e as receitas. Isso nos dá um horizonte de estabilidade fiscal longa, de 2, 3 décadas, uma garantia, né, que os empresários precisam para se proteger e a sociedade precisa para se proteger de novos aumentos de carga tributária. E também, nesses momentos de crise, como foi a pandemia, que a gente tem taxas de desemprego muito elevadas, um impacto muito forte sobre a base da folha de pagamento, o sistema continua arrecadando. E ele precisa continuar arrecadando, porque os beneficiários continuam despendendo, eles continuam recebendo seus benefícios. Essa boca do jacaré, na verdade, significa que nós poderíamos ter passado pela pandemia com uma acumulação de dívida pública menor do que a ocorrida em 2020 e 2021, ou seja, com uma percentagem de dívida sobre PIB menor para o futuro e para as próximas gerações. Então, esses são os resultados. Eu agradeço aqui a participação, a audiência de vocês, a paciência, e mais à frente estamos à disposição aí para qualquer eventual dúvida. Obrigado. Fernando, você vem acompanhando esse programa da desoneração, fazendo um trabalho. Quando é que começou esse trabalho seu em relação à desoneração da folha de serviço? Olha, esse trabalho começou na sala do professor Marcos Sintra, ali na Fundação Getúlio Vargas, com o Luigi. O Luigi chamou, fizemos essa reunião, o professor Marcos ainda era deputado federal, e nós começamos a trabalhar para analisar como é que dava para ser feita a desoneração da folha de pagamentos, sem que se prejudicasse o financiamento da Previdência Social e que trouxesse benefício para as empresas, para os cidadãos e para a economia. Foi no ano de 2001, para você ter uma ideia, o presidente ainda era o Fernando Henrique e nós estamos em pleno racionamento de energia elétrica. Bom, isso então fazem 20 anos que você vem trabalhando com esse tema, aprimorando, melhorando e realmente teve uma melhora das primeiras ideias para o que hoje nós estamos vendo? Sim, nós desenvolvemos esse trabalho metodologicamente, sempre incorporando técnicas novas que passaram a ser disponíveis na metodologia, dados novos, e testamos essa modelagem, esse jeito de pensar a desoneração em vários contextos macroeconômicos distintos, né? Esse é um aspecto bastante importante, porque a gente começou com um racionamento de energia e terminamos com uma guerra no leste europeu, né? Quer dizer, os cenários de fundo foram muito variados e a gente aprendeu muito. Nesse meio tempo, a gente teve uma experiência nacional de desoneração da folha, por um período que permanece até hoje
um pequeno conjunto de setores, mas que já foi bem mais amplo, né, essa experiência. E a nossa ideia, o nosso projeto, ele é, do ponto de vista técnico, eu acho que muito superior, porque o exercício da desoneração feita no Brasil até agora foi por conta de onerar o Tesouro Nacional. Isso gerou um custo para o Tesouro Nacional que a nossa proposta de criar a contribuição previdenciária não causaria, liberando recursos para o Tesouro gastar em outras áreas. De que forma? Ampliando a base de financiamento. Vamos cobrar de quem hoje não contribui a contribuição que, por Constituição, é social, é universal para todo cidadão brasileiro. Então vamos ampliar essa base para coletar menos de cada um, mas conseguir financiar a Previdência sem déficit fiscal para o governo. Quer dizer, essa experiência nesse período, onde houve uma certa desoneração da folha, deve ter trazido também muitas indicações e muitas certezas para o seu estudo. Sim, durante o período de desoneração, o fato de ter sido reduzido o custo de trabalho incentivou a contratação em vários setores de atividade econômica, construção civil, tecnologia de informação, setor comercial, setor de tecelagem, confecção, todas essas áreas geraram emprego durante o período em que a folha de pagamento permaneceu desonerada. A contrapartida ruim é que foi financiado com recurso de tesouro. Um dia que acabou, a desoneração diminuiu. A gente pretende um projeto mais perene, um projeto permanente, um projeto autofinanciado dessa desoneração e universal, uma desoneração para todos os setores de atividade econômica. Fernando, me diga uma coisa, você observou nesses setores que ficaram desonerados esse período, se houve, por exemplo, uma maior competitividade das empresas brasileiras para o mercado externo ou mesmo para importação diminuir em determinados setores porque estava mais competitivo? Aconteceu isso em algum setor? Sim, aconteceu um aumento da competitividade no setor de confecção. Isso a gente viu claramente, porque a gente estava numa época de importando até vestimentas, roupas do exterior. Esse volume de importações se reduziu relativamente à produção nacional, a produção feita com mão de obra brasileira. E em outros setores, como o setor de tecnologia de informação, nós percebemos um crescimento muito maior do que, inclusive, o que acontecia no resto do mundo. Quer dizer, a nova economia, a economia moderna, mais dinâmica, aqui teve um ambiente, durante esse período, mais dinâmico ainda, né? Puxou o crescimento. Então, para você ter uma ideia só, nós partimos no início da desoneração com 200 mil empregados do setor de TI e já estamos passando 650 mil empregados. Isso é uma geração de emprego maravilhosa, empregos de alta qualificação, de alto salário e que contribuem para toda a economia, né? Permitiram a gente encarar o problema do racionamento, do lockdown, de uma forma criativa, com aplicativos, com um sistema que garantiu o fornecimento de mercadorias em casa, que garantiu o fornecimento de alimentação. Ou seja, todo esse avanço, o Brasil estava preparado para resolver, né? Algo que não aconteceu em outros países em desenvolvimento, por falta de mão de obra, por falta de tecnologia, né? E por falta desse desenvolvimento, porque essa dinâmica depende de você começar bem, né? Se você começa bem, a coisa continua bem. O Fernando, me diga uma coisa, seria uma verdade eu colocar que a gente tributar o trabalho não só prejudica os nossos empregados aqui no Brasil, como favorece os empregados fora do Brasil, porque acabam trabalhando mais, mandando coisa para cá? Com certeza, né? A tributação do trabalhador brasileiro aumenta o custo, reduz a empregabilidade, né? Isso afeta a competitividade externa. O produto importado fica relativamente mais barato,
produto importado não contribui com a Seguridade Social, com o financiamento da Seguridade Social, e a gente emprega fora do país, né? A gente gera essa renda, esse salário fora do país. Então, a gente, ao tributar a mão de obra brasileira, a gente prejudica a empregabilidade no Brasil, favorece no exterior. Muito obrigado, Fernando. No evento Unidos Brasil, eu encontrei o Marcos Cintra, que inclusive foi um dos protagonistas do programa Combate. Marcos, como é que você se sente conversando comigo, que sou o seu substituto? Olha, Roberto, antes de mais nada, encontrar você é uma coisa que a gente vem fazendo nos últimos 30 anos, pelo menos. Sempre com a mesma satisfação e a mesma alegria. E participando, inclusive, do seu programa Combate, que está marcando posição, traz ideias boas, ideias importantes para o país. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa reunião hoje. Eu acho que é a primeira vez que, com a presença de uma pessoa do alto escalão do governo, que é o ministro Paulo Guedes, vai se falar no tema fundamental para o país, que é desoneração de folha. É um crime se tributar trabalho no Brasil como nós tributamos. Num país onde tem desemprego de 15 milhões de pessoas ou 12 milhões de pessoas subempregados, informais, desalentados, tributar salário é um crime. Eu acho que esse é um passo fundamental, não só para uma melhor base de financiamento para a Previdência, incidindo sobre outra base, no caso a movimentação financeira, mas sobretudo para fazer justiça ao trabalhador, que não pode ser tributado. Pelo contrário, precisamos gerar emprego e renda. E a tributação é o oposto disso tudo. E isso é o que a gente tem vivido, né? Porque nós temos muito empregados que estão na informalidade, né, Marcos? E isso, sem dúvida nenhuma, diminuiria essa informalidade. Não, eu não tenho dúvida de que no momento em que a tributação deixe de existir sobre trabalho, é vantagem para todo mundo entrar, se formalizar, se cadastrar para obter os benefícios do INSS. É melhoria de qualidade do trabalho, né? E eu acho que a tributação é uma das razões que leva as pessoas a fugirem do mercado formal e, consequentemente, a degradar a qualidade do trabalho, tanto para o patrão, que encarece muito a informalidade, quanto também para o próprio empregado, que aumenta o seu poder aquisitivo. Marcos, você é o grande defensor do imposto único. E eu tenho visto agora, nessas propagandas eleitorais, uma defesa muito grande do imposto único. Como é que você está se sentindo vendo essa divulgação a nível nacional do imposto único? Olha, o Vitor Hugo já dizia que não há nada mais poderoso do que uma ideia quando o tempo dela chega, né? E eu acho que é o que nós estamos vivendo hoje. Nós temos discutido, e você, Roberto, tem sido um dos protagonistas desse debate há mais de 20 anos. Acho que nós precisamos simplificar o sistema, precisamos acabar com essa burocracia gigantesca, o contencioso. E a ideia do imposto único busca a simplificação radical. Há 30 anos nós estamos debatendo, mas agora, finalmente, nesta campanha eleitoral, inclusive, o tema está sendo trazido à baila. E isso é muito bom. Ganhando ou perdendo a eleição, isso não interessa. O que interessa é que a proposta hoje passa a ser de domínio público, para o povo inteiro discutir, para todo mundo entender o que é a proposta, levar a sério a proposta do imposto único. Isso não é jabuticaba brasileira, não. É uma ideia que vem sendo discutida no mundo inteiro e eu acho que é a oportunidade de nós avançarmos, qualquer que seja o próximo governo. O tema do imposto único vai ser trazido à baila no debate da próxima reforma tributária. Tenho certeza disso. Muito obrigado, Marcos. No evento Unidos do Brasil, eu encontrei aqui o Marcel, que é economista da Associação Comercial. Como você está se sentindo aqui nesse evento, Marcel? Estou me sentindo bem porque nós apoiamos essa proposta da desoneração da folha há muito tempo e, por isso, a associação faz questão de prestigiar esse movimento para que a gente consiga avançar mais rapidamente nessa desoneração, ao invés de esperar
fazer toda a reforma tributária que não desencanta. Enquanto isso, o emprego é prejudicado pelo excesso dos encargos. Marcel, seria possível ou desejável que a desoneração da folha acontecesse fora da reforma tributária? Eu acho que sim, ela deve preceder a reforma tributária, até porque é muito mais fácil você fazer a desoneração isoladamente do que dentro do projeto da reforma tributária. Aliás, os dois projetos que estão no Congresso não contemplam a desoneração. Eles fazem uma revolução nos tributos, aumentando a complexidade e sem a desoneração da folha, o que vai fazer com que o setor de serviços seja extremamente penalizado por qualquer mudança. E com a desoneração, o setor de serviços seria favorecido pela visão da associação comercial? Sim, porque o setor de serviços é um setor basicamente calcado em recursos humanos. E os serviços pagam hoje todo aquele parafernália de tributos que incidem sobre a folha e mais os tributos do ICMS ou do ISS e os demais. Então ele acaba sendo muito mais onerado do que os outros segmentos. E a desoneração da folha vai ajudar muito mais o trabalhador, porque vai aumentar a oferta de emprego. E boa parte do que o empregador paga hoje para o governo, para todos aqueles penduricalhos que estão na folha, ele pode ser dividido com o trabalhador, tendo um aumento de salário sem onerar ainda mais o empresário. Ou seja, para um setor que tem muitos trabalhadores, um alto grau de folha de pagamento, ele seria beneficiado por uma desoneração da folha de pagamento? Seria isso? O trabalhador nesse setor seria beneficiado? O trabalhador seria beneficiado duplamente. Primeiro, pelo aumento da oferta de emprego. E segundo, por uma melhora do salário. Porque tendo menos ônus sobre a folha, dá para pagar um salário maior sem que isso acabe onerando o trabalho e o setor de serviços como um todo. Então, a nossa expectativa é que se possa debater isoladamente agora a desoneração da folha e depois, mais tarde, se discute reforma tributária e reforma administrativa. Muito obrigado, Marcel, economista da Associação Comercial. Obrigado por nos dar essa boa notícia de que é melhor fazer agora a desoneração sem esperar essa reforma tributária toda, né? Eu acho sim. Nós estamos esperando a reforma tributária há mais de 20 anos e não vem. E acho que não vai avançar pelos projetos que estão lá, que são extremamente complexos e prejudiciais para o setor de serviços. Obrigado, Marcel. Agradeço as atenções. Os programas foram muito bons feitos aqui no Instituto Unidos pelo Brasil e tivemos bastante pessoas nos convidando. Nós te convidamos para, na próxima semana, neste mesmo horário, assistir à continuidade desses programas. Obrigado pela sua atenção. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.